Então, boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma aula aí do nosso curso. Hoje a gente vai trabalhar sobre as leis que regem a luz, reflexão e refração. Então, essa primeira parte até eu já passei, né, num outro momento, mas eu vou repassá-la. A gente começa, então, estudando os fenômenos, né, então, fenômenos luminosos. Aí agora vendo como que eles acontecem na prática. Então, você lembra que são três, né? Três dos mais importantes aqui da óptica. Tem mais, né? Tem interferência, tem difração, enfim. Mas aqui na óptica os três são os mais importantes aí. São eles: reflexão, refração e absorção. Lembra que reflexão é quando ele bate em uma superfície que separa dois meios, só que ele não atravessa, ele volta, né? Então ele bateu no espelho e ele voltou, ele bateu naquela superfície do rio e ele voltou. Então ele não mudou de meio, ele está no mesmo meio que antes. Então esse é o refletido. Só que você pode ter que ele bateu nessa superfície e ele entrou. Se ele entrar é porque ele mudou de meio. Aí se ele mudar de meio a gente vai chamar isso de refração. Pode ser que ele incida naquela superfície, ele não volte e nem entre, né? Que a superfície tenha absorvido ele. Tipo, você mandar um raio vermelho numa superfície verde, né? Ele não vai conseguir fazer nada, ele vai ser absorvido, né? Ele vai esquentar ali dentro. Então, ele foi absorvido, esse fenômeno é a absorção. Mas vamos lá. Primeiro de hoje, reflexão. Falando sobre as leis. Reflexão. Muito bem, a gente tem basicamente dois tipos de reflexão, né, que a gente já até viu, é a reflexão que é regular e a reflexão que é difusa. A regular é aquela que mantém o paralelismo e a difusa é aquela que não mantém o paralelismo. Aí, aqui que é legal a gente pensar, né, porque assim, vou desenhar, depois eu faço as leis. Quando eu tenho uma superfície, perfeitamente plana, aí eu vou mandar alguns raios de luz. Mandei um raiozinho verde. Aí mandei um raiozinho azul. Mandei um raiozinho vermelho. O raio faz som, você viu, né? Aí ele vai bater na superfície, ele vai voltar. Você tá vendo que antes eles estavam paralelos, né? Se eles mantêm esse paralelismo, então depois de refletido, eles mantêm, ficam paralelos do mesmo jeito, é porque aí eu vou chamar essa reflexão de regular, tá? Então isso aqui é regular. Então manteve o paralelismo, é uma reflexão do tipo regular. Agora, você pode ter uma superfície que não é perfeitamente plana, aí você mandou os três raios que nem antes, Você mandou um aqui verdinho, você mandou um aqui azulzinho, e você mandou um aqui vermelhinho. Esse fez até barulho de fundo de poço, né? Aí eles vão refletir. Só que daí, vamos supor, né? Esse aqui fez o seguinte, Aí esse aqui fez assim, E esse aqui fez assim, Pronto. Aí aqui a gente tem o fenômeno da reflexão, que é difusa. Então esse daqui é a reflexão chamada difusa. Beleza, daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, exatamente agora, tá? A gente vai falar sobre as leis. Aí eu vou falar assim, o ângulo antes é igual ao ângulo depois, né? Aí o aluno fica assim, na regular eu tô vendo isso, né? Olha só, tá bonitinho ali, ângulo antes, ângulo depois. Mas na difusa não tá rolando. Então deve ser algum probleminha de tipo assim, ele tem que falar que é reflexão regular. Aí eu venho e eu te corrijo, eu falo, qualquer reflexão, o ângulo antes é igual ao ângulo depois. Aí você fala assim, oxe, você tá chapado? O que você tomou aí? Dá um pouquinho pra... Esse café seu não tá tão bom, não. Então, o que muda, na verdade, é a superfície. Porque você vai ter que medir antes e depois em relação à superfície. Como a primeira ali é perfeitamente plana, qualquer ponto que ela incidir vai ter exatamente a mesma angulação, né? Agora, a difusa não, ele tem um monte de quininha que tá ali, né? Então ele vai refletir para todos os lugares. Aí o aluno fica assim, então a regular é boa e a difusa é ruim, né? Então, na prática deve acontecer regular, a difusa é um canto ou outro. Aí eu falo, não. Eu falo, a difusa é a que mais acontece.
O aluno fica assim, oxe, tá chapado de novo, não é possível. Mas olha só, quando você tem uma reflexão regular, você limita a quantidade de coisas que você enxerga. É tipo, pega um espelho plano, né? Tem gente que assistiu essa aula. Você tem um campo de visão, né? Tipo, você já ouviu aquela reportagem que o motoqueiro passou ali, ficou fora do campo de visão do motorista do carro e foi atropelado. O que é esse campo de visão? É a quantidade de coisas que você enxerga a partir daquele espelho. Então, ó, você limita o tanto que você enxerga. Por quê? Porque os raios ficam paralelos. Agora não, se você tem a difusa, ela vai refletir para todos os lados. Então, em qualquer canto que você tiver, você vai conseguir enxergar. Por exemplo, aquela parede. Né? Olha para a parede da sua frente, que tá aí. Possivelmente você tem uma parede, né? Assim, a probabilidade é grande. Qualquer canto que você olhar. Só se você estiver no meio de um campo de bola, né? Mas você não vai estar assistindo a aula de física no meio de um campo de bola. Mas enfim, vai que tá também. Nunca sei. Enfim, essa parede, você olha para ela agora e você enxerga ela inteira, né? Você vai um pouquinho para a direita, vai um pouquinho para a esquerda, vai para trás ou para frente, você continua enxergando ela. Ou seja, ela reflete a luz para tudo quanto é lado. Então ela trabalha com reflexão difusa. Eu fico um tempo interessante falando isso, porque isso já foi conteúdo de questão, isso é alternativa. E o aluno fica preso, as coisas boas é as que acontecem, as coisas ruins não são o que acontecem. Mas quem falou que regular é boa e difusa é ruim? Né? Então a difusa é a que mais acontece. Tá? Com os objetos aí que você enxerga no dia a dia. A regular acontece como espelho plano, como a superfície de um rio, alguma coisa assim, tem que ser assim muito plana a superfície para ser reflexão regular. Fechou? Aí tá. Aí a gente vai falar sobre as leis da reflexão. Leis da reflexão. Muito bem, são duas. Ó, vê esse desenho aqui já. Mesmo que for a difusa, não interessa. Pode ser a regular ou a difusa. Você concorda aqui, ó. O raio antes de bater na superfície. O raio depois de bater na superfície. Todos estão no quadro na frente sua, que é uma tela? Sim ou não? Sim. Né? Então todas pertencem à mesma tela. Vou falar de um jeito mais matemático. Todas pertencem ao mesmo plano. Não faz muito sentido eu mandar um raio de luz na tela e ele for em direção ao seu olho agora. Né? Tipo, ele ficar inclinado, sabe aquele xizinho, aquele pontinho? Tipo, ele entra na tela e ele sai. Não faz muito sentido. Ele tem que manter o plano que ele estava antes. Essa é a primeira lei. Ela é, assim, bem simples, mas... Vamos lá. Leis da reflexão. Então, ó, vou desenhar um bem bonitinho aqui agora. Superfície. Aí você manda, ó, raio verdinho. Bonitinho. Tá, vou fazer ele com uma inclinação legal, ó. Pronto, raio. Esse aqui a gente chama de RI, né? RI. Por que RI? Porque é raio incidente. Vai montando sua legenda do ladinho. RI de raio incidente. Muito bem. Aonde ele incide, exatamente nesse ponto, ele é chamado de ponto aonde ele incidiu, ou seja, ponto de incidência. E aí ele vai bater e vai voltar. Para eu medir ângulo antes, ângulo depois, eu vou criar alguma coisa que seja constante a qualquer superfície. E aqui que é interessante a gente falar também, porque o aluno fica, mas por que não mede em relação à superfície? Por que tem que inventar mais um negócio só para eu esquecer? Né? Não é que inventou para você esquecer, é para ser universal. Porque agora eu desenhei uma superfície plana, mas ela tem que ser plana? Não, ela pode ser totalmente aleatória desse jeito, ela pode ser curva, né? Ela pode ser assim, ela pode ser, sei lá, de qualquer jeito. Então tem que ser algo que valha para todas as superfícies. O que vale para todas as superfícies? É uma reta que é perpendicular a ela. Você sempre vai ter uma reta perpendicular à superfície. E para medir ângulo é muito mais fácil medir entre duas retas. Imagina se fosse com uma superfície esférica e o raio antes. Você vai medir ângulo como? Até aqui, mas é até aqui, até aqui. Então você está vendo por que é gerado alguma coisa a mais? Só para ser constante para todas as superfícies, tá? Aí tá, então você tem lá a reta N, que é a reta normal. Qual que é a definição de reta normal? É a reta perpendicular à superfície, beleza? E ele vai bater, a gente está na reflexão, ele bate e volta. Certo? Esse aqui é o RR. O que é o RR? Raio refletido.
né? Então, RI raio incidente, N reta normal e o RR raio refletido. Qual que é a primeira lei? A primeira lei, bem simples, ó. Primeira lei. Ela fala que tudo que está aqui, tá na tela, né? Então tá no mesmo plano. Então você escreve, ó, o raio incidente, vírgula. Eu vou escrever inteirinha, que ele escreve assim, em uma reflexão, o raio incidente, o raio... Então, eu estou colocando mais fácil, tá? RI, RR e a reta N são, olha que palavrinha bonita, ó, coplanares. O que é ser coplanar? Pertencem ao mesmo plano. O que é um plano? É um ser bidimensional, tipo sua tela aí. Tá? Então tudo que está na tela está no plano da tela. Então está no mesmo plano, é coplanar. Professor, a palavra regular e a palavra difusa são coplanares? São, porque está aqui na mesma tela. Né? Mas não necessariamente. Eu poderia criar uma outra tela e colocar a regular, tipo o que eu tenho aqui do lado. Né? Mas enfim, quando a gente trata de reflexão, vale essa lei aí. E a segunda que é mais legal, a segunda que gerou o estudo dos espelhos, né? Espelho plano e espelho esférico e tal. A segunda lei mexe com ângulos. O que a segunda lei fala? Que ângulo antes é igual ao ângulo depois. Medidos em relação ao quê? Medidos em relação a algo que seja constante a qualquer superfície, que é essa reta normal. Então você vem e coloca, ó, aqui é o Izinho e aqui é o Rzinho. Vai lá, a legendinha ela vem de graça, né? O que é o I? Ângulo de incidência. O que é o R? Ângulo de reflexão. Né? Como tem um chapéuzinho em cima, é ângulo. O que a segunda lei fala? A segunda lei fala que I é igual a R. Agora eu quero que você olhe bem para essa equação. Ó. Dá um tchauzinho para ela, fala oi, tudo bem. O que está acontecendo? Ó? Você está vendo que bateu e voltou? Se bateu e voltou, não mudou de meio, certo? Se não mudou de meio é porque não mudou a dificuldade que aquela onda, que é a luz, que a gente está trabalhando com a teoria ondulatória, certo? Não mudou a dificuldade que ela tem, porque não mudou o meio. Então não mudou a velocidade. Né? Por não ter mudado a velocidade, não faz sentido mudar a angulação. Né? É como se tivesse continuado, você só inverteu esse semiplano. Né? Ela só bateu e voltou. Então aqui não muda o ângulo porque não muda a velocidade. Tudo bem? Beleza? Isso é uma ideia interessante. Não mudou o ângulo porque não mudou a velocidade. Guarda ela aí. Professor, mas tá, eu entendi que você falou da reta normal. Mas e se cair uma superfície curva? Como que eu vou me virar? Aí eu venho aqui, eu desenho bem bonitinho para você, Pode ser que apareça uma reta. Pode ser que apareça uma superfície curva. Uma superfície esférica. Eu ia falar uma reta curva, né? Mas lembra que a gente falou que uma reta, toda reta é curva? Né? Mas enfim, vamos voltar nessa história não, né? A gente já falou sobre isso. O senhor não lembra disso aí não? Eu falei. Eu falei que toda reta é uma curva com raio tendendo ao infinito, né? Até falei que eu ia fazer essa tatuagem, eu vou fazer mesmo. Ela é legal. Enfim, eu vou mandar aqui o raio, raio antes. Beleza. E agora, como que eu vou fazer? De início, você poderia pensar, vamos trabalhar com exatamente aquele ponto em que ele incidiu. Perfeito, pensamento inicial. Exatamente naquele ponto, você pode imaginar que você tem uma superfície que é dessa forma. Como que chama essa reta que passa em apenas um ponto? É uma reta tangente, correto? Então aqui uma reta tangente. Para ser perpendicular à superfície, vai ter que ser perpendicular à reta tangente. Então, você vem, traça uma reta que seja perpendicular a essa reta tangente. Muito bem. Aí, você mediu o ângulo antes, né? Projeta esse ângulo depois. Pronto, você fez ângulo antes igual ângulo depois. Professor, mas toda vez eu vou precisar desenhar a reta tangente? Não. Se você lembrar de uma frase que eu vou falar agora, que seu professor de matemática já falou várias vezes, não precisa. Olha essa frase. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Né? Tem gente que já ouviu muitas vezes essa frase, eu vou repetir. Toda reta tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Ou seja, esse ângulo aqui é quanto? 90 graus. Por quê? Porque isso aqui é uma reta de raio.
né? E ali é uma reta tangente, então ali é um ângulo de 90 graus. Muito bem. Mas se isso aqui é uma reta de raio, é porque essa reta de raio passa por onde? Passa pelo centro. Acabou. Ou seja, o que é uma reta normal? É uma reta que passa pelo centro. Toda reta normal passa pelo centro. Toda reta normal passa pelo centro. Beleza? Então tá aí as leis da reflexão. A galera já tinha visto isso daí, né? Vamos agora para a segunda parte, parte 9.